Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, homens de honra. Amém, glória a Deus. Pode tomar seu assento, por gentileza. Que prazer, que alegria. Muito alegrou meu coração quando eu recebi o convite do meu querido amigo, o irmão Daniel. Muito obrigado, Daniel, por sua gentileza, por sua sensibilidade espiritual de fazer esse convite para mim. É uma honra poder cooperar um pouco com os meus irmãos, expondo as Escrituras e fazendo aqui algo que Deus colocou no meu coração, trazer uma palavra de esperança para nós. Quando falamos sobre esse quadro, resumo da ópera, alinhamento. Eu gostaria de que você abrisse as Escrituras comigo, por gentileza, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, que é um texto muito conhecido, e penso comigo que deve ser um dos textos onde a questão do alinhamento fica muito claro e muito notório. Por quê? Porque os dois principais personagens dessa história nos dão exemplos de alinhamento e desalinhamento. Nós iremos aqui expor um pouco a vida do rei Uzias, que começou a vida... Obrigado. O rei Uzias, que começou a vida alinhado e se desalinhou, e o profeta Isaías, que começou a vida desalinhado e se alinhou. Vamos ler então Isaías capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, esse rei, por nome Uzias, ele assume o trono de Jerusalém com apenas 16 anos de idade. Haja vista que o seu pai, por nome Amazias, diz as Escrituras no livro de Crônicas que ele fez o que era reto diante do Senhor, mas não de todo inteiro. Ou seja, ele foi uma pessoa meia boca. Tanto que no final da sua vida ele se envolve com idolatria e se desvia do caminho do Senhor, deixando a nação com um prejuízo generalizado, a nação com dívidas, essa nação com danos morais, danos espirituais, danos financeiros. E agora o rei Uzias, um garoto de 16 anos, assume o trono e senta no trono para julgar uma nação, para abençoar uma nação, e sem experiência nenhuma, porque era um garoto com apenas 16 anos de idade. Esse reinado de Uzias, ele reina durante 55 anos, e o mais curioso é que ele pega um abacaxi na mão para descascar, porque no final da vida do seu pai, ele deixou um reino quebrado. A ponto de o exército estar deflagrado, porque não tinha mais material bélico de qualidade, ou seja, todas as guerras que iam, eles perdiam, porque o exército estava deflagrado. De tal forma que essa nação estava tão ruim que a agricultura também não estava produzindo. O porto da cidade não recebia mais navios, porque estava tudo em péssimo estado. Não tinha condição alguma. A nação estava vivendo uma situação deplorável.
É neste contexto que esse garoto de 16 anos, alinhado, guiado por Deus, senta no trono para começar a trabalhar. Perceba que aqui não há influência de idade, porque um garoto de 16 anos, quando está alinhado com Deus, é melhor do que um homem de 40 desalinhado. Porque o alinhamento espiritual com Deus não requer idade. E ele então assume essa bucha esse abacaxi para descascar. Usado por Deus agora, Uzias arruma o porto da cidade e agora começa a vir navios para negociar com Jerusalém. Ele deixa o porto zeradinho, porque estava alinhado. Agora ele arruma, injeta grana na agricultura e começa a produzir novamente, e os agricultores começam a ficar felizes e ele alinha também a agricultura. E agora ele vai lá e arruma um exército, troca o material bélico e, como a agricultura produz, ele alimenta o exército, logo o exército forte, com material bélico poderoso, começa a vencer as guerras. E agora vem a jogada de mestre do rei Uzias. O exército alimentado, vencendo guerras, ele dá uma ordem aos comandantes. Toda a nação que nós vencermos, vocês, por gentileza, subjuguem essa nação de modo que eles tragam tributos para nós. Ou seja, eles ganhavam as guerras e as nações ainda davam dinheiro para ele. A nação que outrora estava quebrada começa agora a crescer de uma forma grandiosa. E se você tiver curiosidade em conhecer um pouco mais acerca das glórias do rei Uzias, eu sugiro a você que você leia depois 2 Crônicas, capítulo 26, todo o capítulo que lá está de uma forma bem sucinta a história do rei Uzias. Começou alinhado, a ponto da escritura dizer o seguinte, que a fama de Uzias chegou até o Egito, ou seja, a nação mais poderosa do mundo da época ouviu falar do rei Uzias. Aprovação nacional, contas pagas, todo mundo jogando confete, e esse homem agora cai em desgraça, por causa de algo muito terrível que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Homens, vocês sabem o que pode derrubar vocês? O que pode me derrubar? O que pode derrubar cada um de nós aqui? É o dom. Espera aí, pastor, é o dom de pregar, né? Se eu for um bom pregador, vão jogar confete em mim, fala que eu tenho uma boa oratória, e isso vai inflar o meu coração, e o dom da pregação vai me derrubar. Não. Então só pode ser o dom do pastoreio. Se eu for um pastor que tenho aquele carisma com todos, vão falar, mas você é sensacional, e esse dom vai inflar o coração e vai me derrubar. Também não. Então só pode ser o dom do louvor. Se eu for um músico espetacular, se eu tocar bem, se eu cantar bem, vão jogar confete em mim, e o dom musical do louvor pode me derrubar? Também não. Então eu não entendi. Homens de honra, o que derruba vocês, o que me derruba, o que pode derrubar qualquer um de nós, é o dom. Mas que dom, pastor? A sigla do dom. Dom. D-O-M. Dom. D, dinheiro. O, orgulho. E M, mulher. Dinheiro. Tem exemplo na Bíblia? Tem. 30 moedas de prata derruba um miserável. Entrega Jesus por mixaria. Dinheiro. O que significa? Não é você ter dinheiro, é o dinheiro ter você. Cuidado. Quando você põe o dinheiro acima de Jesus, você está desalinhado, é ruína. Orgulho, derrubou o rei Uzias, eu já te explico como. E mulher derrubou o Davi e tantos outros e continua derrubando até hoje. Portanto, se você e eu estivermos alinhados e blindados no dom, não tem dinheiro que derrube, não tem orgulho que derrube, e não tem mulher que derrube, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Pastor, então como que foi a queda desse homem? Foi um dia que ele acorda cedo, lembrando que, nota de rodapé, Uzias e Isaías, amigos íntimos, muito, muito próximos. Isaías tinha acesso ao palácio a qualquer hora, e um belo dia, esse rei que estava muito famoso, a ponto da escritura dizer que a fama dele chega ao Egito, agora ele acorda e um belo dia ele vai para o templo. Quando ele chega no templo, ele dá de cara com o sacerdote. Bom dia, graça e paz, graça e paz. Tudo bem, rei Uzias? Ótimo. Olha, sua fama está algo sensacional aqui, hein? Está muito popular, todo mundo está gostando do senhor aqui.
O exército está feliz, os irmãos que trabalham no porto estão felizes, a agricultura está feliz, a aprovação nacional, até o Egito chegou à sua fama. E sim, eu estou sabendo. Então eu imagino que o senhor veio no templo orar, né? Pode orar no cantinho, ninguém vai atrapalhar o senhor não, pode orar de uma forma bem sossegada. Não vim orar hoje não. Então o senhor veio receber oração, né? Dobra o joelho aqui que eu vou orar pelo senhor. Não, também não vim receber oração. Então o senhor veio deixar uma oferta, o gasofilácio está ali, pode entregar ali. Não, também não vim deixar oferta. O que o senhor veio fazer então? Eu vim queimar incenso para Deus. O sacerdote coça o ouvido. Como é que o senhor falou? Não entendi direito. Vim queimar incenso para Deus. Cadê o incensário? Olha, ô rei, o senhor me perdoe, mas queimar incenso é função sacerdotal, não é função real. O senhor não pode fazer isso. Escuta aqui, ô sacerdotinho, eu sou o grande rei Uzias, aquele que arrumou o porto. Mas o Deus que manda os navios para cá está dizendo que o senhor não pode fazer isso. É função única e exclusivamente de sacerdote. Ô sacerdotinho, foi eu que arrumei a agricultura. Pois é, mas o Deus que manda chuva para regar as hortaliças está dizendo que o senhor não pode. Aliás, há tempo do senhor parar com essa loucura, porque o senhor está fazendo algo que Deus não lhe chamou para fazer. O senhor era um homem muito alinhado e está mostrando agora um desalinhamento total. Calma que ainda dá tempo do senhor parar com isso. Ô rapaz, você não sabe que eu arrumei o porto, arrumei aqui a agricultura e também arrumei o exército? Mas o Senhor dos exércitos está falando, o senhor não pode fazer isso. Para com isso, a mão de Deus pode pesar sobre a tua vida. Porque o senhor quer queimar incenso, e incenso fala de oração. O senhor está provando com a vida que é um desalinhado, que não tem vida de oração. O senhor está provando com a vida, pare com isso. O senhor quer queimar incenso para Deus? Incenso fala de oração. O pó aromático do incenso que o senhor quer tomar em mãos agora, tem 4 componentes. Primeiro, estoraque, é uma resina que sai da árvore sem fazer corte, sai naturalmente. Diz que a vida de oração tem que brotar de dentro para fora, algo natural. O senhor está provando que é um desalinhado, que não tem vida de oração. Segundo componente desse pó que o senhor quer colocar em mãos aqui é a ônica, é o que é um molusco do fundo do oceano, que diz que a nossa vida de oração tem que subir das profundezas da alma. Para com isso, dá tempo ainda de o senhor não fazer essa besteira. Terceiro componente, gálbano, é uma planta do deserto que tem que quebrar e moer para extrair o perfume. Fala de vida de quebrantamento. O Senhor não está sendo quebrantado coisa nenhuma. Para que ainda dá tempo. E por último é o sal. O Senhor não está salgando nada. E o sal também serve para provocar sede. Quando um cavalo não quer beber água, coloca na boca dele o sal, que o sal provoca sede. A nossa vida tem que fazer com que as pessoas tenham sede de Deus em apenas olhar para nós. O Senhor está desalinhado, cuidado, a mão de Deus vai pesar sobre o Senhor. E ele começa a se desentender com o sacerdote. Fala, me dá o incensário aqui. Quando ele pega o incensário e começa a fazer incenso, diz as escrituras que nasce uma lepra na testa dele, do lado do sacerdote. E por quê? Porque ele fez uma coisa que Deus não lhe chamou para fazer. Qual é o recado de Deus para nós? Se Deus pôs algo na tua mão para fazer, faça. E se Deus não pôs, não faça, porque senão você vai fazer mal feito. Por isso que a Escritura diz o seguinte: cada um permaneça na vocação ao qual foi chamado. Se Deus te chamou, faça. Se não chamou, não faça. Vai fazer mal feito. E um homem que outrora morava em um palácio, agora ele é obrigado a morar num casebre, longe da sua cama confortável, longe, talvez, dos seus lençóis de algodão egípcio, porque simplesmente ele caiu no orgulho. Ele fica isolado naquele casebre, na casa. Por que isolado? Porque a lepra, ela contamina. Não podia ter contato com as pessoas. E nesse ínterim, o que acontece? Isaías é notificado. Alguém vai na casa dele e fala: Isaías, sabe o rei Uzias? Sei. Aquele que você ama? Sei. Ele está doente, estou sabendo. Estava. Não está mais? Não, por quê? Morreu. Por isso que é importante a frase: no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías entra numa crise emocional tão grande. Por quê? Porque ele tinha um ministério light, e eu te explico. Ministério costa quente. Por quê?
Se você pegar Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6, é o dedão do profeta. Ai de você, ai prostituta, ai beberrão, ai, toma ai. E se alguém desse um pio, não gostou da profecia? Não gostei. Fala com o rei, meu amigo. Que ministério light? Pastor, tranquilo, né, pastor? O rei não gostou da profecia, o problema é teu, o rei é meu amigo. O rei que tem aprovação nacional é meu amigo. Eu entro e saio do palácio, é o que eu quero. O ministério light, hein? Quando ele descobre que Uzias morre, sabe o que aconteceu? Quem vai me proteger agora? Será que eu vou ter peito para sair falando ai para todo mundo? Só tem um jeito, eu vou jogar a toalha. E Isaías agora caminha para o templo cabisbaixo. Certamente em seu coração um desejo, vou jogar a toalha. Por quê? Quem me protegia acabou, morreu. Quando ele entra no templo, então, cabisbaixo, para jogar a toalha, fim da linha, eu pergunto a você, já veio para o culto assim? Já veio para o culto arrastado? Com vontade de não vir? Não porque você é alguém fraco, mas porque a vida oprime às vezes. É problema na empresa, é problema no trabalho, é problema familiar, é problema na mente, no coração, e às vezes, quem nunca de nós já esteve num culto angustiado? Eu já preguei angustiado muitas vezes, abençoando vidas e ferido por dentro. Por quê? Porque simplesmente, irmãos, nós não somos robôs. Dentro das nossas veias corre sangue. A gente chora, a gente ri, a gente brinca, a gente se desespera. E esse homem agora entra no templo, e quando ele chega no templo, ele tem 4 visões. Que isso, pastor? E essas 4 visões são os ângulos do alinhamento espiritual que eu quero hoje compartilhar um pouco com você. Qual é o primeiro ângulo que nós devemos olhar na hora da crise? Na hora da angústia? Qual o primeiro ângulo? A Escritura revela. Diz o texto que Isaías chega e diz assim a Escritura: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto. Primeiro ângulo para você se alinhar, qual é, pastor? Olhe para o alto. Por quê? A bênção vem do alto, o socorro vem do alto, o milagre vem do alto, o poder vem do alto, a unção vem do alto, a graça vem do alto, a glória vem do alto, tudo vem do alto. E o curioso é que quando Isaías olha para o alto, o texto diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A palavra trono, ela é chamada de kissé no hebraico. Kissé significa assento de honra. Como que eu traduzo isso? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi um Senhor assentado num assento de honra. O que Deus estava dizendo? Rapaz, o rei que é seu amigo não me honrou. Ele teve um assento na terra de rei, mas me desonrou. Mas o rei que você está vendo tem um assento de honra, porque ele é o dono da honra, da glória, do louvor e do poder. E o curioso, meus irmãos, é que essa palavra trono, ela tem um outro significado na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. E lá aparece a palavra tronos. E tronos significa domínio e sabedoria. Traduzindo então, de uma forma mais literal, seria: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um assento de honra, e sobre esse assento de honra, ele é tão poderoso, que ele tem domínio, poder e sabedoria. Ele estava dizendo o seguinte: o rei que você amava tanto, morreu, não teve domínio próprio, não teve sabedoria, mas quem está falando com você é o Pai da sabedoria, é o Pai da eternidade, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Então para de chorar por esse rei que já morreu e viva alinhado na presença do rei que está vivo para sempre, o Senhor dos exércitos. Então perceba, irmãos, que o primeiro ângulo que você e eu devemos olhar é para o alto. Porque tudo na sua vida vem do alto. O pão que você tem na mesa veio do alto. A saúde dos teus filhos veio do alto. A felicidade no seu lar com teu cônjuge veio do alto. Portanto, nós não devemos deixar a glória retida na terra. Nós mandamos a glória para o alto, porque a glória tem que voltar para quem é de direito. O Senhor que está nos ares, o Senhor que está no alto. Segundo ângulo, então, que nós devemos mirar o nosso esquadro de alinhamento espiritual, primeiro é olhar para cima. E o segundo, pastor? Isaías agora olha para o lado. Quando ele olha para o lado, ele diz: lábios impuros. Ó vocês aí, tudo lábios impuros.
Ele olhou ao redor e viu que tinha gente em situação pior que ele. Isso nos ensina o princípio do contentamento. O que é o princípio do contentamento? É você saber que por mais difícil que esteja a sua situação, sempre vai ter gente em situação pior que a tua. E às vezes nós não valorizamos isso. Às vezes você está aí um certo tempo desempregado, mas sempre vai ter gente mais tempo que você. Às vezes você está doente, uma doença que talvez incomoda você, mas sempre vai ter gente em situação mais grave que a sua. Talvez você gostaria de ter comido hoje um bife de ancho. Hã? Aleluia! Que bênção, hein? Vento aragano. Aleluia! Talvez você gostaria de ter comido isso, mas comeu um filezinho de frango. Ah, meu Deus, mas comi filé de frango. Queridos, domingo agora vai ter feira. Vai ter gente esperando acabar para pegar o resto. O que é isso? Pior que você. Então dê glória a Deus pelo que você tem. Não isenta você de lutar por coisas maiores na vida, mas a doutrina do contentamento nos ensina, dê glória pelo que você tem. Por isso que Paulo falou que sabe estar contente em tudo, na riqueza e na pobreza. É Deus dizendo para nós hoje de uma forma clara, mansa e objetiva. Glorifique a Deus pelo que você tem. O Senhor cuidará de você nos mínimos detalhes, até o último suspiro da sua vida. Então ele olha ao redor e vê, puxa vida, tem gente muito, mas muito pior do que eu. Então, queridos, qual é o conselho de Deus para você? Glorifique a Deus pelo que você tem. Não deixe de sonhar e de buscar alvos maiores em todo o leque, o campo sociológico da sua vida. Mas se você comeu hoje picanha, glória a Deus. Se comeu zoião, glória a Deus. Se comeu feijoada, glória a Deus. Se tem roupa cara, glória a Deus. Se não tem, glória a Deus. Se tem carro, glória a Deus. Se não tem, glória a Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para a nossa vida. Você pode crer nessa palavra nessa noite? Primeiro ângulo, eu olho para cima, porque eu sei que tudo vem de Deus. Segundo ângulo do alinhamento, contentamento. Eu olho ao meu redor e vejo que tem gente muito pior do que eu. Portanto, eu dou glória a Deus da forma que eu estou. Terceiro, agora sabe o que ele faz? Ele não olha para cima nem para o lado. Ele dá um grito de desespero, porque ele olha para dentro dele. Quando ele olha para dentro dele, ele diz, ai de mim, que vou perecendo. O que isso significa? Ele fez um check-up dentro dele e viu que ao redor dele tinha gente de lábios impuros, mas ele dá um grito dizendo, eu também tenho lábios impuros. Escute o que eu vou falar. O que é isso, pastor, lábios impuros? É a boca ser um poço de palavra torpe. Pastor, mas ele era profeta. Dom é independente de caráter. Dom é dom. E o caráter? Deus vai tratar. Ah, mas ele era usado por Deus. Mas ele confessou, eu tenho problema com a minha boca. Lábios impuros. Ou você acha que lábios impuros é glória a Deus e aleluia? Ele tinha o dom, mas o caráter precisava ser moldado ainda. Por isso que a Escritura diz que o anjo vem, pega a brasa e mete fogo na boca do camarada. Porque dom é independente de caráter. Depois Deus tratou, mudou o caráter e continuou sendo uma bênção. Ele diz, ai de mim, que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu tenho lábios impuros. E agora, pastor, o que acontece? Grave o que eu vou te falar, se você tiver caneta, anote, se não tiver, anota no coração. A confissão de pecado é o que coloca nos trilhos do alinhamento. Vou repetir. A confissão de pecado é o que nos coloca nos trilhos do alinhamento. Por quê? Isaías confessou. Pastor, então eu já estou no trilho do alinhamento, então. Por quê? Porque eu confesso o meu pecado todo dia. É mesmo? Vamos lá, como você faz? Não, eu sou crente, eu pego ali Mateus capítulo 6, verso 6. Entra no teu quarto, fecha a porta do quarto, tá certo, mas vamos lá, continua. Aí eu dobro meu joelho, ótimo, continua. Aí eu confesso, como você confessa? Eu faço assim, Senhor, perdoa os meus pecados, Tu sabe todas as coisas. Posso dar uma informação?
Estou comovido com essa novidade. Deus sabe tudo. Não vou nem dormir de noite hoje, Daniel. Fiquei sabendo agora, Deus sabe tudo. Que coisa, né? Isso não é confessar pecado. Confessar pecado é dar nome aos bois, como Isaías fez. Senhor, cura os meus lábios. O Senhor me usa. Eu tenho dom, eu tenho talento, eu tenho chamada, eu tenho ministério, mas a minha boca está precisando de uma cura. Confessar pecado é dar nome aos bois. Por isso que não é fácil confessar, porque mexe com o nosso eu. Confessar pecado mexe com o nosso ego. Ah, Senhor, tu sabe. Isso não é confessar. Isso é passar uma mariquei no pecado. É maquiagem. Pastor, e como que eu confesso? Vou te dar um exemplo contemporâneo para você entender mais ou menos o que é. Porque só assim nós entramos no trilho do alinhamento. Me dá um exemplo então? Claro. Vamos supor que o camarada trabalha com vendas de automóveis. Aí o que acontece? O cara está lá na loja com conta para pagar, precisando pagar a mensalidade da escola do filho, e fala para a esposa, esse mês não vendi nada, eu preciso vender alguma coisa. Aí entra um cliente na loja e escolhe o carro mais caro da loja. Eu quero esse carro aqui. O cara, opa, vamos lá, vamos fazer a ficha. Ó, eu quero pagar uma parcela de 3 mil. Vamos lá, documento. A tela é virada para cá. Quanto que o senhor ganha? Eu ganho 3.400. Financeira não vai aprovar. 3.400? Fica tranquilo. Ele manda na financeira que o cara ganha 15. Aí aprova a venda e vende o carro. Aí chega em casa todo feliz. Meu amor, vendi um carro. Aleluia. Que glória, que bênção. Sabe o que ele vai fazer? Vai orar. Vou até orar no quarto agora. Aí ele vai, faz o passo a passo bonitinho. Entra no teu quarto. Entrei. Fecha a porta. Fechei. Dobra o joelho. Dobrei. Quando ele vai orar, o Espírito Santo, rapaz, o que você fez? Então, Senhor, tu sabes, né? Sério que eu sei? Puxa vida. Engraçado que a minha palavra diz que antes que a palavra chegue na tua língua, eu já sei o que você vai falar. Quer dizer que é uma novidade para mim, eu sei. Senhor, eu precisava pagar conta, né? O cara tem duas opções para entrar no trilho do alinhamento. Aliás, só tem uma. A falsa, ele maqueia o pecado, está tudo certo. Agora, o que é confessar pecado? É ele bater no peito e falar, Senhor, eu fiz trambique nesse negócio, me perdoa, rasga o meu coração e me ajuda a não fazer mais isso. Por isso que confessar pecado é difícil, porque mexe com o nosso eu, abala as nossas estruturas. Está dentro do quarto, não tem ninguém olhando, mas só o fato de Deus estar olhando já dá um negócio na nossa vida. Confessar pecado é dar nome aos bois. Senhor, eu fiz trambique para vender. Eu estava desesperado, porque eu estava angustiado, que eu preciso pagar a escola do meu filho. Senhor, eu errei, me perdoa, não deixa mais eu fazer isso, nunca mais. Confessou, deu nome aos bois? Entrou no trilho da restauração. É por isso que às vezes as coisas não acontecem. Por quê? Porque a gente quer maquiar. Ah, Senhor, tu sabes, né? Eu precisava disso. O que Deus quer de nós essa noite, queridos? Quando eu digo de nós, é de nós mesmos. Todos nós, inclusive eu que estou aqui. Eu não estou pregando para anjo. Eu não estou pregando para ninguém que nunca pecou na vida. Eu não estou pregando para querubins. Estou pregando para homens que são de honra, sim, mas que tem problema, como eu também tenho. Essa noite é a noite que Deus está nos dando a oportunidade de rasgar o nosso coração e vomitar esses pecados para fora e confessar, para que a gente entre no trilho do alinhamento. Eu sei que é uma mensagem um tanto quanto não tão palatável, mas Deus quer curar a nossa alma nessa noite, para que a gente se alinhe na presença de Deus. Porque se estivermos alinhados em Deus, se estivermos confessando os nossos pecados, dando nome aos bois, entramos no trilho do alinhamento, e você será um funcionário melhor, um patrão melhor, um amigo melhor, um obreiro melhor, um marido melhor, um pai melhor, e você vai ficar alinhadíssimo para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Quem pega essa palavra para a sua vida nessa noite? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E agora, pastor? Primeiro, para alinhar a minha vida. Alguém entendeu a mensagem até aqui? Diga amém. Para alinhar a minha vida, eu olho para cima.
devolvo a glória para Deus. Para alinhar minha vida, contentamento, eu olho ao redor e dou glória pelo que eu tenho, porque sempre vai ter gente pior do que eu. Eu olho para dentro da minha alma, faço um check-up da minha vida, confesso o meu pecado para entrar no trilho da restauração. Confessar nominalmente, dando nome aos bois, para mexer na ferida mesmo, para Deus curar mesmo. Quarto, agora não é mais uma atitude de Isaías para Deus. Agora é de Deus para Isaías. Isaías, meu filho, o anjo tocou tua boca, eu te curei. Sim, Senhor. Você viu a minha glória no templo, você viu que a casa se encheu de fumaça, eu vi. Você viu que as portas, que os umbrais se moviam, por quê? Porque quando a glória chega, o que está parado começa a se mover. Eu quero profetizar na tua vida hoje de uma forma bem especial. A glória chegou, o que está parado mediante a tua confissão hoje vai começar a se mover na tua vida em nome do Senhor Jesus. Pastor, tem algo na minha vida parado, então confessa hoje que vai se mover e Deus será exaltado na tua vida, na tua casa e na tua família. Isaías, olhou para o alto? Olhei. Viu minha glória? Vi. Viu que tudo que você tem vem de mim, depende de mim? Eu vi, Senhor. Pois é. Olhou ao redor e viu que tinha gente pior que você? Aprendeu a doutrina do contentamento? Sim, Senhor, aprendi. Ok. Olhou para dentro de si e viu que você não era a flor que se cheira também não? E eu tive que curar você? Sim, Senhor, eu vi. Então agora você não vai olhar mais para cima, nem olhar ao redor, nem olhar para dentro. Para onde que eu olho, Senhor? E o texto finaliza. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Vou enviar você? Vou. Então não olhe mais para o alto, não olhe ao redor, não olhe mais para dentro. Agora você vai olhar para frente. Por quê? Porque quem confessa, eu não jogo mais na cara. O que passou, passou. Vida nova, unção nova, graça nova, milagre novo, tudo se fará novo na tua vida, porque você vai olhar para frente. Irmãos, quem está ligado no que Deus está falando aqui, está percebendo que o culto todo está sendo profético, Daniel. Está sendo muito profético. Por quê? Porque Deus está dando uma oportunidade para você olhar para o alto. Isso arranca a nossa soberba, não é? Até porque Deus diz que Ele abate ao soberbo e dá graça aos humildes. Quando você olha para o alto e reconhece que tudo que você tem é a bondade de Deus, você está jogando fora a soberba. Deus está te dando uma oportunidade de você se contentar com o que você tem, sem deixar de lutar por coisas maiores, ao analisar que sempre vai ter gente em situação mais delicada que a sua. Deus está dando uma oportunidade de você olhar para dentro, dar nome aos bois, confessar os erros, os pecados, as mazelas, as fraquezas, para entrar no trilho do alinhamento. Mas sobretudo, depois que vem a cura, depois que vem o perdão, depois que vem a restauração, o nosso Deus é tão amoroso, tão gracioso, que Ele diz: agora olha para frente, vida que segue. Eu tenho um amigo que diz assim, que Deus, Ele bate e assopra. Sabe por quê, Dino? Aquela mensagem que o pregador vem e prega, e bate, pancada, cajado, e não tem bálsamo de Deus, não foi Deus quem falou, porque Deus é Pai. Eu duvido você corrigir o teu filho e não dá 10 minutos você já está beijando ele. Eu faço isso direto com a minha filha. Pego no pé, mas daqui a pouco estou lá eu de novo. Por quê? É assim Deus. Porque Deus não lança no teu rosto o seu pecado mediante ao seu coração sincero, ao quebrantamento. Essa noite é uma noite de oportunidade ímpar para todos nós. Vomitar isso para fora. Fala: Deus, minha ferida é aqui, ó, conserta aqui. Me alinha aqui. Às vezes tem algo que não está encaixando, mas aqui, ó, o quebra-cabeça é aqui, é na ferida. Mesmo que doa você falar, mas põe isso para fora hoje. Hoje é a noite que Deus escolheu para nos curar aqui, homens de honra. Olha para frente, e olha só que curioso. Essa revelação foi feita no capítulo 6 de Isaías, de um livro que tem 66 capítulos. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Sabe o que eu te revelei no capítulo 6?
Por quê? Porque eu vou te dar mais 60 capítulos. Ou seja, eu não fiz nem 10% ainda do que eu vou fazer na tua vida. Posso liberar uma palavra profética para você? Você não viu ainda nem 10% do que Deus fará na tua vida, na tua casa e na sua família. Você pode crer nessa palavra de Deus para você hoje? Nem 10% você viu ainda. E agora, olha para frente. A grande pergunta que fica para nós essa noite, para nossa reflexão. Lembrando que eu disse aqui no começo da mensagem, que o rei Uzias era muito amiguinho do profeta Isaías. Amigos. Ele morre, Isaías se desespera, Deus cura ele, lava a vida dele, manda um anjo purificar a boca dele. Por que a boca? Porque o problema dele estava na boca. Ou seja, Deus essa noite vai de encontro ao nosso problema, na nossa ferida. E agora, com Uzias morto, a grande pergunta é: o que foi o ponto crucial do alinhamento de Isaías? Lembrando que Uzias começou alinhado e desalinhou. Isaías começou desalinhado e se alinhou. Quer outra palavra profética? Não importa como você começou, o mais importante é como você vai terminar. Se você começou bem, ótimo, termine bem. Mas se você começou mal, o importante é você terminar bem. Esse é o poder do Evangelho. Ele pega um pecador miserável, tira do pó e faz com que ele termine bem. A graça de Deus é a mão de um rei sendo estendida a um mendigo, colocando ele de pé e abençoando a vida dele. Por isso que nós temos um Deus amoroso, que nos corrige, que puxa a orelha, mas que diz: está perdoado, olha para frente, o que passou, passou, vida que segue, vida nova, vida para frente, novos horizontes para você. O que foi então o ponto culminante para essa ascensão, para esse alinhamento de Isaías? Foi ele olhar para o alto? Não. Foi ele olhar ao redor? Não. Foi ele olhar para dentro de si e ver que não era, tinha alguns probleminhas também, fazer um check-up? Não. Só sobrou um, pastor. Foi quando Deus mandou ele olhar para frente? A resposta é não. Então eu não entendi a mensagem. O que fez Isaías virar a chave? Quantos querem virar a chave esta noite? Que diga amém. O que fez Isaías virar a chave não foi olhar para cima, nem ao redor, nem para dentro, nem para frente. O que fez Isaías romper foi a morte do rei Uzias. Em outras palavras, se Uzias não morre, Isaías não cresce. Se o seu cabidinho não é abatido, não ia ter confronto. Então a pergunta que Deus direciona para você essa noite é a seguinte: qual é o Uzias na sua vida que tem que morrer hoje? Não é amanhã, é hoje. Mate esse Uzias, antes que esse Uzias mate você. Me dá um exemplo, pastor? Vou te dar um exemplo. Será que tem alguém no seu trabalho que sabe que você é crente, que você é homem de Deus, que você é fiel a Deus, e na hora do almoço fica mostrando uns negocinho meio caliente para você no celular? Ah, pastor, tem. Mate esse Uzias, antes que esse Uzias mate você. Me entenda bem, eu estou pregando para uma igreja, para irmãos inteligentíssimos. Aqui não é questão de você ser antissocial. Eu vou ser antissocial? Não, muito pelo contrário, você vai ser luz. Mas alguém que perverte a tua fé, que te leva muito mais para as trevas do que para Cristo, tem que ser cortado. Esse Uzias tem que morrer. Será que é um desejo de ordem moral? Será que é uma fraqueza que balança a tua carne? É, pastor, mate esse Uzias, antes que esse Uzias mate você. Procure andar com homens maduros, homens de fé, que vão aconselhar você, que vai abraçar você, que vai sustentá-lo em oração, mediante essas aflições da alma, que qualquer um de nós pode passar.
Qual é o teu Uzias que tem que morrer? Será que é um desejo carnal? Será que é algo que você reflete e fala, isso não é de Deus, mas isso mexe comigo? Hoje é a noite que Deus escolheu para nos alinhar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu já vou orar por você, vou até fechar minha Bíblia já. Antes de fazer a oração final, eu tenho certeza que Deus está colocando luz no teu entendimento. E você já está pensando, tem um Uzias aqui, tem um negócio aqui que eu sei que isso não vai edificar a minha fé, eu vou matar esse negócio hoje. Antes de eu orar por você, eu quero fazer uma pergunta aqui que eu sempre faço ao longo de anos de ministério, viajando e pregando. Eu quero saber se alguém entre nós aqui, não me importa o motivo, primeiro porque aqui não é ringue, que é casa de oração. Também eu não sou juiz de ninguém. Eu quero saber se alguém aqui entre nós, por algum motivo, não me importa qual, se afastou do Evangelho. E essa palavra de correção veio ao teu coração para dizer, eu vou alinhar você mediante a confissão. Eu quero saber se tem alguém aqui que se afastou de Jesus, já serviu a Deus, se desviou, mas hoje quer voltar para Jesus. Se tiver, só levante sua mão, quero orar por você. Pastor, já servi a Deus, já fui servo de Deus, já fui crente. Ou então você que ainda não fez a sua confissão de fé. Jesus diz o seguinte, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Você só pode ser salvo se você confessar Jesus com a tua boca, é o que diz as Escrituras. Pastor, eu ainda não aceitei Jesus. O que acontece? Depende. Se você partir amanhã, ou agora, a Escritura vai cumprir, porque quando você dá de cara com Deus, Ele vai perguntar para Jesus se você aceitou. Se Jesus falar que não, você está condenado. Eu pergunto a você, vale a pena ficar sem Jesus? Vale a pena não ter paz na alma? Pastor, o que eu preciso para ser salvo? Duas coisas, crer com o coração e confessar com os lábios. Jesus quer perdoar você hoje, quer alinhar você hoje. Não há alinhamento sem Cristo. Não há salvação sem Cristo. Não há triunfo sem Cristo. Só tem 2 lugares com passagem de ida, céu e inferno. Pastor, eu quero o céu. Você tem que entregar a tua vida para Jesus e confessar que Ele pagou o preço no teu lugar. A morte de Cristo é uma morte substitutiva. O condenado era você. Mas Ele pagou o preço no teu lugar, de modo que a Escritura diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se do jeito que está bom, você pode ficar aí, não tem problema. Mas se você quer virar a chave e falar, não, eu quero ser salvo, eu quero ter paz na minha alma, eu quero ter alegria, eu quero ir para o céu. Hoje Deus está te dando essa oportunidade, você precisa entregar a vida para Jesus para ser salvo. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Se tiver, só levante sua mão. Quero abençoar você. Pastor, eu quero ser salvo, eu quero entregar minha vida ao Cordeiro de Deus. Ou alguém que se afastou. Pastor, eu vou ter outra oportunidade? Eu não sei. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Ou voltar para Cristo? Se tiver, levante a mão rapidamente. Não há ninguém? Tem certeza absoluta? Eu gostaria que você ficasse de pé comigo, por gentileza. Hoje Deus vai provar, sabe o quê? A sua honestidade. Qual honestidade, pastor? Se essa palavra falou com você, eu quero saber quantos aqui tem pelo menos um Uzias para matar. Eu vou ficar com a minha mão levantada, porque eu conheço as minhas fraquezas. Será que é só eu ou tem mais alguém? Se você quer vomitar isso para fora hoje, para você entrar no trilho de novo, do alinhamento, Deus vai testar agora a sua humildade. Qual, pastor? Se você é essa pessoa que tem um Uzias para matar, vem aqui na frente, nós vamos orar. Cadê os corajosos? Eu estou aqui por quê? Porque eu sou o primeiro. Pode vir.
Aonde começa o alinhamento, pastor? Na confissão. Pastor, mas meu pecado é tão grave, eu vou confessar. Ninguém precisa saber a tua vida não, confessa baixinho aí. Fala, Jesus, purifica. Manda uma brasa de fogo aqui na minha boca, no meu coração, nos meus pensamentos, e limpa a minha vida por completo, para que eu entre no trilho do alinhamento. E para que o Senhor diga para mim, olhe para frente. Sabe o que Deus está dizendo para vocês hoje aqui, mediante a confissão? E eu me incluo no meio, porque eu estou confessando aqui também. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Meus filhos, confessou, confessei, o perdão chegou, a graça chegou, a misericórdia chegou. Olhe para frente, olhe para frente, dos teus pecados não me lembro mais. Deus tem leveza para a tua alma. Oh Jesus, nós vamos orar agora. Eu vou chamar o pastor Bittencourt aqui. Vem cá, pastor. Ele vai dirigir essa oração, usado por Deus. Enquanto ele dirige essa oração, eu vou ficar aqui no meu canto, confessando também, me prostrando também. Pastor, eu quero me prostrar. Fica à vontade, está na casa do Pai. Na casa do Pai é liberdade. Quando o servo de Deus dirigir a oração aqui, nós vamos ser impactados por Deus, e Deus vai trazer um quebrantamento para a nossa vida. Vamos orar em nome de Jesus. Pastor. Louvado seja o Senhor, vamos orar. Ah, Deus, no momento, Pai, que o profeta foi confrontado com a Tua presença, que ele se viu em um ambiente santo, assim como Moisés, diante daquela sarça. Ah, Deus, ali ele teve noção, Pai, da Tua dimensão, da Tua grandiosidade, do Teu imenso poder, da Tua maravilha, meu Pai. E ao mesmo tempo que ele se sentiu pequeno, que ele se sentiu incapaz, que ele se sentiu realmente na sua inteireza menor, ele também se sentiu abraçado, confortado, se sentiu tomado pelo Teu poder, pela Tua presença, que inibe toda a treva, que afasta o nosso erro, que realmente desnuda o homem, põe o pecado abaixo e o levanta na força e o poder da Tua unção. Ah, Deus, como Isaías, que naquele momento só teve como dizer, ai de mim. Nós estamos aqui também afirmando perante o Senhor, ai de nós, que perecemos todos os dias, que nos vemos envolvidos nas nossas fraquezas, fragilidades, problemas, nesses Uzias que estão rondando as nossas vidas. Ah, meu Pai, que essa noite possa ser uma noite, Pai, de vitória, de consagração, de libertação, de purificação, que a santidade possa nos alcançar, Pai, e que nós possamos ter vida relevante como Isaías passou a ter, olhando para frente, sendo guiado pelo Teu poder, sendo guiado por uma obra excelente. Deus, que nós sejamos maridos, Pai, líderes dos nossos lares, que nós possamos ser realmente homens de honra, em excelência a cada dia, sendo provados a cada dia e triunfando para a honra e glória do Teu nome. Porque esses Uzias estão por aí, Pai. Eles vão nos confrontar, eles vão tentar nos arrastar novamente para a trilha da desgraça e da vergonha. Mas na força e no poder do Senhor, nós vamos vencer para a honra e glória do Teu nome. Não é bater no peito e dizer, eu vou vencer por mim mesmo. Não, eu vou vencer, porque o Deus que eu sirvo me qualifica para a vitória. Toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados ao Senhor. Amém, 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 meu Pai. Glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glorificado seja o Senhor por essa palavra.